Quantas coisas você já deixou de fazer por pensar no julgamento alheio? Por pensar a forma que as pessoas iam te olhar e te julgar? Quantos projetos você já se imaginou criando, fazendo, realizando e você ficou super animada, mas na hora de dar o primeiro passo, você desistiu antes mesmo de tentar, simplesmente por medo do julgamento alheio? Você não tem falta de coragem, você não tem falta de conhecimento, mas o que você tem é um excesso de preocupação com a opinião dos outros a seu respeito. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas versões de você mesma existiria se não fosse essa sua preocupação com a opinião dos outros? Eu decidi criar um canal no YouTube do absoluto zero aos 32 anos. E eu poderia me preocupar com a opinião dos outros, com o julgamento alheio. Eu poderia pensar que ninguém vai assistir os meus vídeos, eu poderia pensar quem eu sou para falar a respeito desse assunto. Eu poderia pensar que uma pessoa conhecida poderia vir aqui ver os meus vídeos, julgar o porquê que eu criei esse canal. Afinal, eu não sou ninguém, eu não sou conhecida, eu não tenho milhares de seguidores, eu não tenho milhares de inscritos, mas aqui eu estou fazendo, mesmo com os meus medos e mesmo com os meus questionamentos. Por quê? Porque ninguém vai pagar as minhas contas, ninguém vai realizar os meus sonhos. Quem é responsável por construir a minha vida, por construir os meus sonhos, sou eu, assim como quem é responsável por construir a vida dos teus sonhos é você. Ontem eu postei um vídeo onde eu falei sobre a minha estratégia para tirar o meu canal do absoluto zero. Mas nesse vídeo eu não falei dos meus medos, dos meus questionamentos, das minhas inseguranças. Eu apenas trouxe um plano que eu vou aplicar nesse canal para ver os resultados que ele vai ter nos próximos meses. Mas fato é que todas nós temos as nossas inseguranças, temos os nossos medos. Mas eu carrego comigo que é melhor eu me arrepender de ter tentado algo e esse algo não ter dado certo, do que eu passar a minha vida inteira me perguntando: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E essa tem que ser a sua percepção de vida também. Porque imagina aí, o que seria de você hoje, qual seria a sua vida se esse projeto que você guarda há tanto tempo e você não colocou em prática por medo de julgamento, se você tivesse começado ele há um ano atrás, há 2, há 5, quem seria você hoje? Talvez você corre o risco de não ter dado certo, corre, mas e se tivesse dado certo? Se o seu projeto tivesse saído do papel e tivesse trazido para você a vida que você tanto sonha? E quando a gente fala medo de ser julgada, às vezes vem na cabeça da gente o quê? Ah, vão falar mal de mim, vão rir de mim. Mas o julgamento, ele vai muito além disso. Existem formas muito mais silenciosas e que muitas vezes é carregada por nós mesmas. Porque vem o medo de se parecer ridícula, o medo de começar e não dar certo, o medo de você perder tempo investindo em um projeto que às vezes não vai te trazer o retorno que você esperava. Enquanto você tenta evitar o julgamento dos outros, talvez você esteja fazendo com você aquilo que você tanto tenta evitar, que é o julgamento. Você se julga. Ah, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho conhecimento, não é o momento. E aí você acaba fazendo com você aquilo que você tanto teme, que é julgar a si mesma, se diminuir. E isso é pior, você mesmo fazendo consigo mesma do que os outros fazendo com você. Agora eu quero que você responda para você mesma. O que esse medo já custou para você? Quantas oportunidades você já perdeu por medo de agir? Talvez você já tenha perdido oportunidades. Talvez você já tenha perdido amizades, tenha perdido a oportunidade de uma renda melhor, de uma mudança de vida. E sabe qual o maior problema do medo de ser julgada? É porque ele não cobra de você apenas o seu conforto. Ele tira de você também possibilidades. Porque quantas possibilidades, quantas oportunidades você perdeu por esse medo? E agora entra um grande contraste aqui.
entre a mulher que vive com medo de ser julgada e a mulher que decidiu viver para si mesma. A mulher que decidiu ser julgada, ela vive se perguntando: vão gostar de mim? E se não der certo? Vão falar mal de mim? E se não der certo? E se eu perder meu tempo? Enquanto a mulher que ela decidiu viver e não se preocupar com a opinião dos outros, ela se pergunta: isso faz sentido para mim? Isso está alinhado com os meus valores, com aquilo que eu acredito? Isso pode melhorar a minha vida? Pode trazer alguma transformação positiva para a minha vida? Será que eu estou disposta a aprender mais sobre isso para que eu possa praticar? Qual o primeiro passo que eu deva dar? Entende a diferença? Uma está preocupada com a opinião dos outros, a outra está preocupada com a transformação que essa decisão vai trazer para a sua própria vida. E aqui eu não vou falar para você: pare de se importar com a opinião dos outros, porque querendo ou não, a gente se importa sim. Tem coisas que os outros fazem que nos machuca, que nos diminui, e isso é um fato. Mas o que você não pode é entregar a elas o direito de decidir a sua vida. E aqui entram duas perguntas. A primeira é: as pessoas vão me julgar? Vão, com certeza. A mim, a você, a todo mundo, a gente julga o tempo todo. E a segunda pergunta é: o julgamento delas vai decidir o que eu faço? Esse é o contraste, é as duas perguntas que você tem que se fazer. Porque uma coisa é eu ser julgada, outra coisa é eu decidir a minha vida a partir de um julgamento. Agora eu quero que você reflita. Se Deus, ele colocou esse propósito dentro de você, esse sonho, esse projeto de construir algo, por que que a opinião de alguém seria mais importante do que a direção do próprio Deus? Por que que a opinião de alguém pesaria mais na sua vida do que o sonho que Deus colocou dentro de você? Como eu disse já em vídeos anteriores, o meu propósito com esse canal é ajudar mulheres. Então, se eu ficasse com medo de ser julgada, de ser criticada, talvez eu estaria impedindo mulheres de avançar juntamente comigo. Por quê? Porque eu estaria tão preocupada em ser julgada, em ser criticada, que eu ia deixar a missão que Deus me deu, o sonho que Deus me deu, morrer pelo medo do julgamento. Você, eu, nós não fomos criados para passar a vida tentando agradar as pessoas. O único que a gente tem que agradar é o nosso Deus. O resto é resto. Então, não fica esperando a aprovação alheia, esperando que as pessoas elas te abracem, elas te incentivem, porque na maioria das vezes o que você vai receber é sim julgamento, é sim muita crítica, porque as pessoas já têm um ditado, né? Elas querem te verem bem, mas nunca melhores do que elas. E todas as vezes que você decidir subir um degrau a mais na sua vida, você vai ver que vai se levantar pessoas para tentar te parar, porque elas não querem que você saia de onde você está. Elas querem te ver paradas ali. A partir do momento que você decide evoluir um pouco, você vai ver que vai se levantar pessoas para tentar te puxar para baixo, porque elas não querem te ver evoluir, porque elas mesmas não têm coragem de dar um primeiro passo. Então elas também acham que você também não é capaz e não deveria ter essa coragem. Agora você vai pegar uma caneta e um papel que eu vou passar um exercício para você fazer. Você vai responder 5 perguntas para você mesma. E a primeira pergunta é: o que você estaria fazendo se não fosse o medo de ser julgada? Qual o seu projeto? Qual o seu plano? O que você tem vontade de fazer, mas você tem sido impedida justamente pelo fato do julgamento? Segunda pergunta: o que você está adiando por medo? Medo de ser julgada, medo de tentar e não dar certo, medo de fracassar. O que você não tem conseguido fazer por medo? É criar o seu canal? É abrir a sua empresa? É tentar fazer uma renda extra? O quê? Coloca aí no papel. Terceira pergunta: a quem você está tentando impressionar? Por que que aquilo que você quer tanto fazer tem que ser perfeito, tem que ser da forma que você imaginou? Quem você quer impressionar com essa atitude sua? Quarta pergunta: essa pessoa está pagando as suas contas? Provavelmente não, né? Então, não se prenda. Quinta e última pergunta:
Qual o menor passo que eu posso dar essa semana para começar a transformação da minha vida? Talvez seja uma simples atitude, mas você pode dar esse passo essa semana, você pode começar agora, então vai lá e começa. Dê o primeiro passo e você vai ver que as demais coisas vão se encaixar aos poucos e em breve você estará no patamar que sequer você se imaginou. E existe outra coisa além da preocupação com a opinião dos outros que pode estar te mantendo presa, que é a sua mentalidade sobre dinheiro. Porque talvez você quer mudar de vida, mas você acredita que empreender é difícil, que ganhar mais é impossível, que fazer uma nova fonte de renda não é para você. E é sobre essa mentalidade que a gente vai falar no próximo vídeo. Então não perca. Antes da gente finalizar, eu quero que você deixe o seu comentário. Qual sonho você tem adiado por medo de ser julgada? Compartilhe com a gente. E se você quer acompanhar a minha própria tentativa de sair do zero, já deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanhe a minha jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!